Boa noite, paz. Que o Senhor Jesus venha falar ao teu coração. Ao assistir esse vídeo, deixe seu joinha e compartilhe, porque o Espírito Santo de Deus vai falar ao teu coração nessa noite. Eu já orei, né? Quero deixar aqui uma palavra para a igreja e para todos que vão ouvir nesta noite. A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Naquele dia, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio ele Isaías, filho de Amós, profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerá e não viverá. Glória a Jesus. Aqui a Bíblia vai nos dizer, né, que Ezequias, ele adoeceu de uma enfermidade mortal. E o Senhor Jesus, ele usou o seu profeta e mandou ir até a ele, para falar com ele, que ele colocasse a casa dele em ordem, porque ele ia morrer e não viverá. O que é colocar a nossa casa em ordem? A nossa casa, o nosso coração, que o Senhor nessa noite está nos dizendo, né? Para a gente colocar a nossa casa em ordem. Ezequiel recebeu aquele recado da parte do Senhor. E se fosse no dia de hoje, se nós trazêssemos o dia de hoje, se nós recebêssemos um recado desse da parte de Deus, coloca a tua casa em ordem, porque tu morrerá e não viverá. O que é que nós íamos fazer? Eu acho que nós íamos se desesperar, né? Mas ali a Bíblia vai nos dizer que Ezequias, ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, te peço que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito. Fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: Glória a Jesus. Ao receber aquele recado, a primeira coisa que Ezequias fez foi virar a cara para a parede e orar ao Senhor e falar diante do Senhor que ele andava com o coração reto. O Senhor nessa noite está nos dizendo que precisamos andar com o nosso coração reto, precisamos andar com a nossa vida limpa, reta diante dele. Precisamos colocar a nossa casa em ordem, porque Jesus nessa noite está dizendo: eu não trabalho em casa bagunçada. Eu não entro em casa bagunçada. Talvez você ache que seja uma casa material, mas nessa noite que Jesus está falando é casa espiritual. Casa espiritual é o nosso coração. É necessário que nós venha dar lugar a Jesus para Jesus fazer uma limpeza. Porque tem vários tipos de doença. Tem doença espiritual e tem doença para a morte. Aquela de Ezequias seria para a morte, né? Mas na maioria das vezes, dia de hoje, eu trago para o dia de hoje, muita gente está dentro da igreja morto espiritualmente e não está dando fé, mas está morto espiritualmente. E eu trago um recado da parte de Deus. É tempo de você se levantar. É tempo de você repreender essa morte espiritual que está tentando te derrubar, tentando colocar você para morrer espiritual. Porque o nosso Deus, ele não habita em ambiente morto. Jesus, ele tem que entrar para dar vida. Quando Jesus ele entra, ele dá vida. E nessa noite, Jesus está dando vida a pessoas que estão assistindo esse vídeo nessa noite. E ali, como a Bíblia vai nos dizer, né? Que Ezequias, ele virou para a parede e fez aquela oração. E chorou Ezequias muitíssimamente. Glória a Jesus. Ezequias chorou, né? E falou para o Senhor: Lembra, Senhor, que eu te peço de que eu andei diante de ti em verdade. Ezequias, ele andou em verdade com um coração perfeito. Fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimamente. Eu imagino que Ezequias, ele não se desesperou. Ele só lembrou das coisas boas que ele tinha feito para o Senhor. Quando ele virou o rosto para a parede e chorou. Então, a palavra do Senhor a Isaías dizendo:
Vai e diz a Ezequias, o Senhor mandou Isaías, profeta do Senhor, dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, ó Deus de Davi, teu pai, ouvi tuas orações, vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele ouviu as lágrimas de Ezequias, ele ouviu a oração de Ezequias e acrescentou mais 15 anos de vida para Ezequias. Por que Jesus acrescentou mais 15 anos de vida para Ezequias? Porque Ezequias era um homem obediente ao Senhor, um homem que temia ao Senhor. E ao receber aquele recado da parte de Deus, ele não murmurou e não questionou. Ele apenas foi orar. Que nessa noite você venha clamar ao Todo-Poderoso. Você venha buscar a presença do Pai. Porque Jesus, ele não aguenta ver uma oração. Ele não aguenta ver uma lágrima. E ali ele viu a lágrima de Ezequias, viu a oração de Ezequias e acrescentou mais 15 anos. Ezequias ali, ele não adoeceu mais de uma enfermidade. Porque ele foi orar. Ele não se desesperou. Quando fala em colocar a casa em ordem, é colocar a casa em ordem mesmo. Talvez nessa noite a tua casa esteja toda bagunçada. Talvez você está precisando que Jesus entre lá e arrume a tua casa. Talvez você esteja precisando que Jesus passe lá na tua casa e faça um milagre que você precisa, que você necessita. Mas Deus também disse nessa noite, é necessário que você coloque a tua casa em ordem para mim poder entrar. Como é que Jesus vai entrar na tua casa se tua casa não está em ordem? Glória a Jesus. Para Jesus entrar na tua casa e fazer algo grande na tua casa, fazer o milagre que você precisa, devemos nos colocar em posição, nos levantar e colocar a nossa casa em ordem. Pode ser a casa material, pode ser a casa do nosso coração. Mas primeiramente hoje Deus está falando em trabalhar no coração de muitas pessoas nessa noite. Jesus necessita entrar em coração de gente nesta noite e fazer uma limpeza. O que é uma limpeza? Limpar corações feridos, abatidos, tristes nesta noite, que vai ouvir esta palavra. E Jesus nesta noite está entrando no teu coração para limpar, para colocar algo que não está em ordem, algo que está fora de ordem, algo que está fora da situação de Deus. E para Deus resolver, tem que entrar em ordem. Como Ezequias, ele entrou, né? Como Ezequias, ele entrou e fez o pedido. Que nessa noite você venha clamar ao Senhor. Você venha perguntar para Deus como eu devo colocar minha vida em ordem, minha vida em posição. Porque tem muita gente que está morto e não está sabendo o que é morto, morto espiritual, doente espiritual, doença da alma. Quando nós não libera perdão para o nosso irmão, quando nós não abraçamos o nosso irmão, nós estamos mortos, estamos podres. E nessa noite que você venha se levantar, não venha ficar podre. Venha liberar perdão. Venha abraçar o teu irmão. Glória a Jesus. Deus nesta noite está falando, né? Colocar nossa casa em ordem é isso. É nós estender as mãos para os cativos. Às vezes tem pessoa que precisa de uma palavra, de um apoio, e nós não dá. Precisa de ouvir a palavra do Senhor e nós nos calemos, ficamos calados. Nós não se levanta para pregoar a palavra do Senhor. Que nessa noite você venha refletir essa palavra. É necessário que a gente venha nos conduzir, nos levantar e colocar nossa casa em ordem, como disse aqui o profeta para Ezequias. Se Ezequias não colocasse a casa dele em ordem, ele ia morrer, não ia viver. Mas na mesma hora que ele recebeu aquele recado, que Deus usou o profeta e mandou o profeta ir até ele, ele virou o seu rosto para a parede e foi orar. Se Jesus te pergunta nesta noite, será que você está orando? Será que você está clamando? Ele te faz uma pergunta. Em que situação você está vivendo? Que você está morrendo espiritual. Você está deixando a morte espiritual chegar até você. Eu digo para o povo de Deus nessa noite que vai ouvir esta palavra, não deixe a morte espiritual chegar até você. Porque quando a morte chega, ela chega, mas para sair é difícil.
Tem pessoas que estão tão morto espiritual que não tem ânimo nem de ir à igreja. Quando essa morte espiritual chega, é difícil. Então te levanta enquanto é cedo. Te levanta, vira teu rosto para a parede, clama ao Todo-Poderoso, como Ezequias fez. Porque ainda há vida. Pode até querer existir morte, mas quando Jesus chega no ambiente, o ambiente ele se transforma em vida. Na tua casa haverá vida. Na tua casa não haverá morte, diz o Senhor nessa noite. Haverá vida. Tu vai voltar a viver. Tu vai voltar a sonhar. Glória a Deus. E ali, para encerrar a palavra, para encerrar, né, a palavra que o Senhor diz, me deu nessa noite, o Senhor viu as orações de Ezequias e viu a lágrima. Nessa noite, Jesus ele está ouvindo a tua oração. Nessa noite, Deus está ouvindo as tuas lágrimas. E tudo que você está passando ou está precisando, Deus ele vai te acrescentar. Mas ele vai te acrescentar como se você se levantar e tomar uma posição. Porque Jesus ele não vai entrar em qualquer ambiente. Jesus para entrar, nós temos que abrir o nosso coração, nós temos que nos limpar de algo que talvez doa nós se limpar. Dói, às vezes tem situação que dói, mas é necessário que nós venha nos limpar, nos colocar de pé para Jesus fazer o milagre, para Jesus derramar a cura em nossa vida. Então nessa noite receba a cura. Na tua casa não vai ter morte, na tua casa não vai sair enterro. Receba a cura nessa noite, a cura espiritual na tua alma, que às vezes geme, que às vezes está sufocada. Eu determino nessa noite, na parte de Deus, que o Senhor vai acrescentar na tua vida milagres e bênção, em nome de Jesus. Que aonde esse vídeo for, aonde essa palavra for, seja tocado pela presença de Deus, tocado pelo Espírito Santo de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Fica na paz, amém? Deixa teu joinha aí, compartilhe esse vídeo em nome de Jesus.